Você já conhece o Figma, mas está perdido nas funcionalidades básicas dele? Não saia do vídeo porque eu preparei um tutorial incrível para você se encontrar dentro dessa plataforma. Oi, meu nome é Letícia Gussão, sou estagiária da Creeper e hoje eu vou mostrar para você algumas funcionalidades básicas dentro do Figma que são essenciais para o seu começo como um designer profissional usando o Figma como seu aliado. Se você nunca ouviu falar do Figma e caiu aqui de paraquedas, eu fiz um vídeo aqui no nosso canal já, que você pode acessar, tá aqui nos cards, que eu falei um pouquinho, introduzi um pouco sobre o que o Figma é e como ele pode te ajudar. No outro vídeo, eu ensinei como baixar o Figma, né, e já fazer a sua conta. E só que eu não dei continuidade de como que você pode já criar um arquivo e começar a produzir os seus trabalhos. Então, nesse vídeo eu vou fazer passo a passo para você conseguir fazer isso e também conhecer algumas ferramentas que estão disponíveis dentro do Figma. Bom, depois que você já tiver criado a sua conta, vai aparecer essa tela. Aqui no meu já tem todos os meus projetos aqui, mas o seu certamente vai estar vazio, mas isso não interfere no nosso tutorial. Para você criar um novo arquivo, né, um novo projeto no Figma, você vai criar aqui em New Design File. Então eu vou clicar. E ele vai abrir uma aba vazia para você, onde você pode já começar suas criações. Mas antes, você consegue nomear esse projeto aqui em cima. Então vamos supor aqui, ó, teste YouTube. Então você consegue nomear para você ter um norte, né, de qual projeto você está falando. E aqui do lado você consegue criar subpáginas. Isso é incrível, porque você consegue organizar todos os seus clientes no mesmo projeto. Vou mostrar como eu faço isso aqui no da Creeper. Essa daqui é a minha página da Creeper, então aqui do ladinho, ó, tem todos os clientes da Creeper que eu já fiz algum trabalho de design. E isso é muito legal porque eu consigo ter todos reunidos, então o acesso se torna muito mais fácil do que eu ter que salvar um arquivo de projeto como acontece no Photoshop. Então aqui, se eu quiser acessar o da Univale Foods, eu só clico e já simplesmente aparece todos os projetos relacionados. Tem alguns que são maiores, né, que já tá tipo uma bagunça assim com as criações, ó, por exemplo, o da Vitasol tem muita coisa, porque é um cliente que eu entrei, eu já assumi, então tá desde o começo aqui junto comigo. Então, voltando aqui para o arquivo, para o projeto que a gente criou, é exatamente isso que você pode fazer. Então, se você tiver 3, 4, 5 clientes, você pode organizá-los de uma forma mais simples e rápida. E para fazer isso, você vai vir aqui nessa página, aqui tem página 1, e você consegue renomear clicando 2 vezes. Então, vamos supor que aqui é Univale. Prontinho. Aí, para criar outra, você vem no maisinho e cria outra. É super simples, gente. E isso aqui é ótimo, porque, né, se torna muito mais acessível e otimizada a sua produção. Agora, para você começar a fazer um post para o Instagram, por exemplo, a gente tem que criar um frame. O frame é basicamente o formato desse post, né, desse arquivo que você está fazendo. Então, vou mostrar para você algumas opções que o Figma dá de pré-definições de tamanhos, que isso é muito bom quando a gente vai criar. Então, para criar um frame, a gente vai nesse hashtag aqui do ladinho, que é justamente os frames, né? E aqui do lado direito, ele vai te dar algumas opções, algumas pré-definições. Então, tem tamanhos de celulares, geralmente é do iPhone mesmo que ele dá a opção. De tablet, desktop, então aqui os tamanhos de MacBook, as telas do MacBook. Apresentação, que são os slides, que isso é muito legal para quando você for fazer alguma apresentação para o cliente de algum projeto seu. Enfim, vamos direto ao ponto aqui. A gente vai no de social media, né, que são as redes sociais, e aqui ele dá a definição pro post para Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn até, que é a capa do LinkedIn, isso é muito legal também. Então a gente vai criar aqui, ó, Instagram Post e vai criar um frame já prontinho com o tamanho certinho que você tem que usar. Aqui do lado direito você consegue mexer na cor, então clicando aqui, ó, nesse quadradinho, você consegue ter o círculo cromático todinho, para você conseguir mexer, né? E também o tom dessa cor, que isso é muito legal. É um diferencial bem legal que eu gosto bastante de usar. E uma coisa bacana também sobre essa parte das cores é que você consegue criar como se fosse um banco de cores para você. Então vamos supor que essa cor é a faz parte da paleta de cores da minha empresa e eu quero salvar ela para sempre usar, não precisar sempre decorar o código e colar aqui para você conseguir ter a cor. Então, vou vir aqui nesses quadradinhos, ó, em mais, e a cor já vai estar aqui e você consegue nomear. Então, vamos supor que é azul Letícia. E aí, sempre que eu criar um frame novo, vamos criar aqui um outro.
Eu vou vir nesses quadradinhos de novo e ele já vai estar salvo aqui. Então, é muito prático, muito mesmo. E para você começar a criar os elementos da sua arte, tem alguns atalhos que você pode usar. Depois desse quadradinho, né, dessa opção do frame que a gente clicou, tem as formas. Como tem esse quadrado e tem essa setinha bem pequenininha que dá acesso às outras formas. Então, você consegue criar um quadrado. Não. Enfim, uma linha, que é muito legal, né, pra gente fazer algum efeito ou algum elemento personalizado. Um círculo. Triângulo. E por último, uma estrela. Então, o legal da estrela, por exemplo, deixa eu até deixar ela fora do frame para mostrar para vocês. Você consegue mudar aqui no cantinho direito a quantidade de perninhas que ela tem. Então, você pode deixar ela com muitas perninhas. Ou bem miudinha, sabe? Ó, fica até um triângulo ali. Enfim. Aí você também consegue mudar meio que o recheio dela, né? Deixar ela mais gordinha ou mais magrinha. E arredondar os cantos também, você pode deixar bem arredondado. Então é super personalizável todos os elementos. E isso acontece porque o Figma é uma plataforma, uma ferramenta que trabalha com vetores. Então tudo que você faz aqui é um vetor. Então você consegue mudar o formato e inclusive as cores, né, desse elemento em partes específicas. Depois aqui do lado a gente tem a caneta, que ela é muito boa e é uma ferramenta assim essencial. E que tem no Photoshop também, que muitos designers usam, né, para fazer recortes e também criar formas. Aqui ela funciona basicamente da mesma forma, então você consegue arredondar, fazer formas com ela. Formas orgânicas também, o que torna bem personalizado, né? Então aqui você consegue deixar com preenchimento aqui do lado direito ou só o contorno. E também mudar a grossura, né, dessa linha, desse desenho que você fez. Então você pode personalizar de acordo com as cores que você for usar. Enfim, criar ilustrações também com a caneta, enfim, infinitas possibilidades. E aí, além da caneta, que você pode ter essa usabilidade igual do Photoshop, também tem o lápis, que você consegue desenhar à mão livre o que você quiser. Então, ó, você pode desenhar livremente, realmente como se fosse um lápis. E esse arquivo, né, esse desenho, ele vai ficar como vetor. Então, você consegue editar cada pontinho dele, cada curvatura, para que você personalize ainda mais. Então é muito interessante, você pode criar várias coisas e elementos dentro do seu post também. Agora, para você adicionar um texto, você vai na ferramenta texto ou pressiona a tecla T do seu teclado e você clica dentro do frame. Ao clicar, você já pode escrever o texto que você quer, então eu vou escrever aqui, teste YouTube. E para aumentar, tem uma diferença. Aqui, se vocês separarem no canto superior esquerdo, tem essa ferramenta, né, selecionada, que é o Move. Ele, se você usar ele para aumentar o texto, ele não vai aumentar, olha só o que vai acontecer. Vai aumentar a caixa de texto, mas não o tamanho do texto. Então, para você aumentar o texto e qualquer elemento que você quiser sem mexer nessa questão que não interessa no momento, você vai clicar a tecla K, ou você vir aqui, ó, nessa setinha e selecionar a opção Scale. Então, que é a escala, você vai aumentar a escala desse elemento. Então, assim você consegue aumentar o tamanho da sua fonte. Agora, para mudar a fonte, né, deixar com a cara da marca mesmo, você pode vir aqui, ó, embaixo de text aqui no lado direito, você pode já escrever a fonte. Então, vamos usar, por exemplo, Montserrat. E já vai mudar, e enfim, vai ter a família toda aqui, dependendo do arquivo que você baixar, né? Já vai ter a família toda da fonte para você utilizar. Quando se fala de reconhecimentos de fonte, é sempre importante lembrar que o Figma, quando está instalado no seu computador, ele reconhece todas aquelas que estão instaladas. Mas se você estiver usando na versão Chrome, você precisa baixar uma extensão. E sobre isso eu falei no outro vídeo sobre Figma, que está aqui nos cards também. E para mudar a cor desse texto é a mesma coisa dos elementos. Então você pode colocar uma cor nova, né, colocando o código, ou você vindo no seu banco, que aqui no caso a gente salvou o azul Letícia, né? Então aqui você consegue já colocar essa cor também. Para modificar, né, o sentido, a posição desse elemento ou desse texto que você está adicionando, tem as opções aqui em cima, na parte direita, que você pode já clicar e que ele faz automático para você. Então tem tudo para o lado, né, até a borda do arquivo, no meio, no centro, enfim. Você pode explorar aí para você conseguir otimizar o seu trabalho.
A próxima opção, seguindo a barrinha aqui de cima, né, que é que eu tô mostrando todas pra vocês, tem a barrinha de plugins. Os plugins é o ouro do Figma, gente. São ferramentas extras, né, que outros usuários do Figma fazem, que incluem lá na comunidade do Figma, que eu posso trazer um vídeo só explicando sobre os plugins e essa comunidade também, se você quiser, deixa aqui nos comentários. E os plugins, eles servem para otimizar o seu trabalho e também implementar coisas dentro do seu projeto. Então, eu vou mostrar um plugin que eu gosto muito, que é o Toolpath, que ele faz os seus textos ficarem ondulados. Isso é muito legal para você personalizar. Então, eu vou mostrar rapidinho como que ele funciona. E outro plugin que eu gostaria de mostrar para vocês é o que remove o fundo de imagens e mantém a mesma qualidade. Então, eu vou mostrar como que ele funciona também. Então, aqui você vai incluir, colocar uma imagem. Então, você pode copiar e colar do Google mesmo, que o Figma já reconhece. Você vai selecionar essa imagem, vai vir aqui em cima para rodar um plugin e vai selecionar o plugin que é esse Icons 8, que é Background Remover. Então, você vai vir em Run, Remove Background, e ele vai começar a fazer a mágica para você. Então, vamos esperar até que aconteça. Tcharam! Ele removeu o fundo, ficou perfeito e a qualidade também ótima. E aí você já consegue arrastar essa imagem e incluir dentro do seu frame. E repare que aqui, conforme você for adicionando os ícones, então deixa eu fazer uma coisinha para vocês visualizarem isso aqui. Aqui eu incluí um elemento atrás do cachorrinho, né? E para isso acontecer, existem as camadas que o Figma tem igual ao Photoshop. Então, aqui nessa camada tem a imagem e a estrela está embaixo, porque está atrás da imagem. Então, se eu quisesse a estrela para frente, eu simplesmente posso arrastar para cima da imagem aqui na camada que fica para cima. Então, isso é ótimo e ajuda muito na organização. E o legal também é que você consegue renomear essas camadas e fazer grupos. Então, vamos supor que eu quero agrupar esses dois elementos. Então, eu seleciono a da estrela, pressiono o Shift e continuo pressionando e seleciono a imagem. Então, as duas vão estar selecionadas ao mesmo tempo. Agora, eu aperto Ctrl G e eles agrupam. E eu consigo nomear esse grupo. Então, vamos supor que está elemento 1. E pronto, aí eu já consigo me encontrar aqui dentro das minhas camadas e saber o que eu vou mexer ou não. Agora, para exportar esse arquivo, você pode já nomeá-lo aqui mesmo no frame, né? Então, vamos supor que é Post Doguinho. Você vai selecionar esse frame e aqui do lado direito, você vai vir em Export, aqui embaixo, é a última opção. Vai clicar em Mais. E aqui ele vai te dar as opções que você pode modificar em relação ao tamanho do arquivo e o tipo de arquivo. Então aqui está selecionado PNG, mas você pode salvar como JPEG, SVG, que é o vetor, né? Ou PDF. Então você pode ficar livre aí para escolher qual que você quer. Geralmente para redes sociais a gente salva em PNG, né? Então eu vou deixar aqui selecionado. E aí depois você clica em Export Post Doguinho, que ele vai diretamente para o seu explorador de arquivos para você salvar. Se você tiver em dúvida se todos os elementos estão dentro do frame, que é muito importante checar isso, porque se ele estiver fora do frame, então vamos supor que eu vou trazer todos esses elementos aqui que tá nesse post para fora do frame aqui na camada, quando eu for clicar para exportar, aqui no preview não vai ter o doguinho, tá vendo? Então é muito importante se atentar a isso para que todos os elementos estejam dentro do frame. Tá, então aqui eu trouxe para dentro de novo. E agora na hora de exportar vai aparecer o doguinho perfeito para você exportar certinho. Eu trouxe de forma resumida um breve tutorial para vocês, né, das ferramentas principais que você precisa para começar a iniciar a fazer um post. No começo, quando eu conheci o Figma, eu até disse isso no outro vídeo, que eu tive muita dificuldade em encontrar tutoriais assim para conseguir fazer já pelo menos alguma coisinha para eu ir treinando no Figma. Então esse vídeo tem muito o intuito de te ajudar mesmo nessa jornada como designer, utilizando o Figma como seu aliado. O que eu mais gosto no Figma é que ele é muito mais simples do que o Photoshop e muito mais completo do que o Canva, porque você consegue explorar mais as oportunidades de trabalho dentro dele. Vou mostrar agora para vocês alguns posts que eu já fiz para alguns clientes da Clipper e mostrar detalhadamente quais elementos e coisas, funcionalidades que eu mostrei para vocês aqui dentro deles. Esse daqui foi um post que eu fiz para a Univale Foods, né, que foi até um dos exemplos que eu trouxe aqui de clientes que a gente tem. E aqui o que eu fiz, né?
Primeiramente, aqui abrindo a camada desse frame, ó, tem todos os elementos que eu utilizei. Então, como eu disse para vocês, eu organizo, né, sempre tudo que eu utilizo para eu ir me localizando, né, onde que tá cada coisa. Então, aqui eu tenho o balão, que é esse elemento aqui que tá atrás, ó. Se eu vim nesse olhinho pequenininho, eu consigo tirar e colocar para eu identificar também qual elemento é, né? Então, ele está aqui, então eu adicionei essa imagem. E dentro dele já tem o texto, que eu usei o ToPath, que foi um dos plugins que eu mostrei para vocês, né? Para deixar o texto mais curvadinho e fazer coerência com o elemento, já que ele é tipo um balãozinho mesmo. Então, tirando aqui, ó, vocês conseguem ver como que essa camada fica aqui. Também utilizei um círculo aqui atrás, então vim aqui em cima, né? Cliquei em círculo e fiz o círculo. Então, tirando aqui, você também consegue visualizar, ó. E incluir os elementos do logo, né? Que é a plantinha ali atrás. Então, eu simplesmente coloquei do explorador de arquivos aqui dentro e modifiquei a opção de mesclagem. Essa opção de mesclagem é muito legal se você quer deixar um tom ou uma cor mais diferente para o seu post. A cor original dessa plantinha, ela é assim, ó, bem mais escura, né, do que tava. Então eu deixei... Ai, não lembro qual que foi que eu coloquei. Acho que foi esse daqui. Não, mas olha só a diferença. Só de eu colocar essa opção de color aqui, né, que você vem aqui do lado direito, já mudou completamente o tom da minha imagem original. Então você pode ir testando e vendo qual que condiz mais com o seu objetivo, né? Então eu acho isso super interessante. Eu também utilizei o plugin de remover o fundo para fazer colocar os produtos aqui nesse post e incluir o texto. Aí a diferença aqui, né, uma coisa que eu fiz de diferente foi deixar o quase no fim, né, o texto quase no fim, só com o stroke ativado aqui do lado direito. Se eu quisesse que ele ficasse igual a palavra estoque, eu deixaria o fio ativado, selecionaria a cor, então aqui no caso é branco, e tiraria o stroke de vista, né, que é clicando nesse menos aqui do lado. E ele ficaria igual, mas eu tenho minhas pitadinhas de glitter aqui, né, eu vou colocar nos meus designs, e aí eu dei essa diferenciada aqui na fonte. E a mesma coisa aqui, ó, pro post do Jequitibá, que é um restaurante, que a gente também tem como cliente, eu usei o fundo, né, pra tirar aqui, pra colocar esse prato. Coloquei um quadrado, um retângulo ali atrás, adicionei uma textura, então eu só importei uma imagem aqui, coloquei, e escrevi o texto, adicionei uma folhinha, enfim. E aí vocês podem explorar aí as opções que vocês podem só com esses dois plugins que eu mostrei aqui também. Na hora de decidir se você vai realmente usar o Figma ou não, você tem que pensar nos seus objetivos. Se você está conhecendo o Figma só para criar conteúdo para o seu Instagram, mas você não tem o objetivo de se tornar um profissional em design, o Figma não pode ser para você. O Canva, ele atende muitas pessoas hoje porque ele é fácil, intuitivo e tem muitas coisas prontas nele. Então, pessoas que não têm o intuito de realmente trabalhar com isso, né, adquirir clientes e viver disso, o Canva ele atende super bem. Mas a diferença dele para o Figma, as principais diferenças, né, são as configurações. No Canva, você não consegue configurar um arquivo, por exemplo, para impressão. Você não consegue mexer nas configurações, não consegue personalizar os seus elementos lá dentro, porque não é um programa vetorial como o Figma é. Então, se você quer profissionalizar os seus trabalhos como designer ou quer se tornar um designer, o Figma pode ser muito bom para você. Porque além de fazer os posts, né, e esses trabalhos para as redes sociais, você também pode fazer landing pages, você pode trabalhar com sites, fazendo apps, você pode também fazer animações e ilustrações dentro dele. Então, você sai da bolha das redes sociais e expande as suas possibilidades. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui no YouTube sai vídeo segunda, quarta e sexta. Eu espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo e se você ficou ainda com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu já posso planejar os próximos vídeos para você. Um beijo e até o próximo vídeo.